Boa tarde, minha galera do coração, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de hoje e hoje a gente vai falar sobre fontes sonoras e instrumentos musicais. No livro de vocês está aí na página 22. A gente já falou sobre música, aliás, sobre som, sobre silêncio, sobre ruído, sobre a história de John Cage, que é o compositor da música 4 minutos e 33 segundos, né, que é de autoria dele. E hoje a gente vai escolher para falar sobre fontes sonoras e instrumentos musicais. Então, a música ela é diversa e pode ser composta de sons e de silêncios que podem ser produzidas por instrumentos tradicionais, por instrumentos feitos com materiais reutilizados, que é o que a gente vem sempre falando, como faz o grupo Vida Seca, com diferentes objetos até com o som do próprio corpo. Assim podemos dizer que as fontes sonoras são muitas e podem ser usadas para fazer música. Se pensarmos numa paisagem sonora do mundo como uma grande composição musical, tudo que existe no nosso planeta pode se tornar uma fonte sonora. Se você observar, você ficar na beira de um lago, na beira de um rio, do mar, você estiver sozinho, você vai escutar o quê? Só o descer das águas ou o cantar dos pássaros. E tudo isso pode gerar som e se tornar o quê? Uma música. Aqui no nosso livro, na página 22, tem uma imagem do Walter Smeck com o instrumento que é um instrumento que ele batizou de Amém. Ele é um instrumento de madeira, né? Ele usa um suporte para pôr esse instrumento e ele possui cordas, é um instrumento de cordas e é um instrumento bastante interessante, que não foi um instrumento criado a partir de materiais reciclados. E o Vida Seca, como sempre, ele não se preocupa com beleza de instrumento, ele se preocupa com o som que o instrumento vai produzir, que o instrumento vai gerar. Então, a partir do século XX, alguns músicos passaram a pesquisar novos instrumentos musicais e novas formas de produzir música. No caso do grupo Vida Seca, eles fazem duas maneiras diferentes. Primeiro, quando atribuem novos significados aos objetos encontrados no lixo, usados como materiais sonoros. E o segundo, quando constrói instrumentos musicais oriundos, originais do lixo. No Brasil, o músico Walter, ele foi o primeiro na pesquisa de novos instrumentos, o primeiro e o pioneiro na pesquisa de novos instrumentos musicais, tendo influenciado muitos outros artistas no mundo da música e também contemporâneos, artistas que surgiram mais tarde, eles começaram a produzir alguns instrumentos. Então, quando o compositor Walter chegou ao Brasil, ele trabalhou como músico em orquestras e rádios no sul e no sudeste do país. Então, ele foi convidado para integrar cenários livres da música da Universidade Federal da Bahia, né, em Salvador, que daria origem a um núcleo de excelência de pesquisas artísticas que teria grande influência na música brasileira. Então, foi na Bahia que começou a sua prática como luthier. A palavra luthier é francesa, de origem francesa, que denomina aqueles que constroem e reparam um instrumento de corda, como violão, violino, viola, violoncelo e outros instrumentos de corda.
Então, ele foi o primeiro, foi o pioneiro a criar esses instrumentos reciclados e alguns instrumentos de corda. Ok, pessoal? Por hoje só, fiquem com Deus, boa aula e boa tarde.